Quero vos trazer uma mensagem que está escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 17. Gênesis 19, 17. Escrito está: e aconteceu que quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: foge pela tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície, foge para o monte, para que não sejais consumido. Eu vou dizer amém porque é uma palavra que também traz esperança para nós e para a igreja. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos mais uma vez nesta live, a de Rio Largo, para pregar a poderosa palavra de Deus. Até mesmo porque a própria Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E nesta manhã quero me subordinar ao próprio texto no livro do princípio, que é o livro de Gênesis, o começo, que narra a história da humanidade, como Deus criou o homem, mostra os primórdios, os primeiros habitantes, Adão e Eva, que foi formado, criados por Deus, este casal, Adão e Eva. E no livro de Gênesis, capítulo de número 19, o versículo de número 17, vou apenas recapitular. E aconteceu que quando os havia trazido para fora dali, ele disse: foge pela tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda a planície, foge para o monte, para que não sejais consumida. Meus irmãos e diletos ouvintes da palavra de Deus, vocês que estão em seus trabalhos, que estão em suas residências, e este canal, pela graça de Deus, tem atingido várias pessoas. A gente dá para acompanhar várias cidades, vários estados e até pessoas de outros países que mandam mensagem dizendo que Deus falou através desse canal. Então quero vos chamar a atenção para trazer-lhes uma mensagem com o título: As 4 ordens de Deus. As 4 ordens de Deus. Bem sabemos que o livro, o qual nós acabamos de ler, capítulo de número 19, quando Deus ele fala para Ló, que é sobrinho de Abraão. Quando Deus havia chamado Abraão, ele residia em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, e ali Deus havia chamado a Abraão para que dele fosse bendita todas as nações da terra. E quando Deus chama a Abraão, Deus diz a Abraão: eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoares. Agora, quem te abençoar, eu irei também abençoar. Deus disse mais a Abraão: e de ti será bendita todas as nações da terra. Ora, quando Deus fala para Abraão que de Abraão seria bendita
todas as nações da terra, a nossa visão só vai entender isso aqui, que de Abraão todas as nações seriam abençoadas. Mas quando Deus diz a Abraão que todas as nações serão abençoadas, esta promessa, esta palavra é uma promessa messiânica apontando para a pessoa de Jesus Cristo, que viria para salvar toda a humanidade. E então, essa palavra aponta para Jesus, o Salvador do mundo. Essa bênção não só inclui bênçãos materiais, mas principalmente a bênção espiritual, que o maior milagre que uma pessoa pode sentir e vivenciar se chama o milagre da salvação. É bom quando a gente vê coxo andar, quando a gente vê cego ver, quando a gente vê surdo ouvir, porém, todavia, entretanto, o maior milagre se chama o milagre da salvação. E quando Abraão sai daquela terra remota, ele deixa a sua terra e ele sai peregrino em terra estranha, sem saber para onde ir. Ele leva consigo o seu sobrinho Ló. E nós vemos no decorrer ali que chegou uma certa parte que Deus abençoou tanto a Abraão. Isso também é uma palavra profética, viu? Deus abençoou tanto a Abraão, de uma forma tão abundante, que até o seu sobrinho foi abençoado por causa do seu tio Abraão. Ao ponto de que os gados começaram a crescer, as terras começaram a se ampliar mais, mas era uma bênção tão abundante que não houve briga entre Abraão e Ló, não. Foi entre os servos deles, ao ponto deles terem servos, e os servos começaram a brigar um com o outro, porque já estava um gado passando para o campo do outro, e estava ali. Aí foi quando Abraão, sabiamente, um homem dirigido por Deus, guiado por Deus, um homem de paz, um homem que sabia apaziguar, é quando ele chama o seu sobrinho e diz: vamos conversar, eu e você. Porque Deus me abençoou de uma maneira tão abundante que a bênção também atingiu você. Só que os nossos servos não estão entendendo, eles estão se gladiando, brigando, disputando por causa da nossa terra e por causa dos nossos gados. Então vamos fazer o seguinte: nós somos irmãos, haja vista que Abraão era tio. Porém ele usa esta palavra, como conviviam todos juntos: somos irmãos. Escolhe tu, pois, a terra. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas vamos viver em paz. Aí nós vemos a convicção que Abraão ele tinha da sua chamada. Ele poderia determinar: não, eu quero essa parte aqui, aqui é meu, vou demarcar, pôr a cerca e ninguém vai tomar. Não, ele não fez isso. Ele tinha tanta convicção que ele, de uma forma bem tranquila e pacífica, disse: escolhe. Está ali uma terra boa, a Campina do Jordão. A terra é boa, é uma campina, tem pasto, tem árvore, tem a vegetação toda verdejante e é abundante. E tem essa terra aqui que é simples. Sabe o que é que Ló diz? Eu quero a melhor terra. Eu quero as campinas, terra verdejante, vegetação boa.
dá para eu colocar os meus gados, as crias dos gados, cercar, demarcar. Eu quero a terra boa. Mas Abraão, ele não entra em confusão, não vai gladiar, não vai brigar. Ele diz, negócio fechado, vai para a terra boa, porque ainda que eu esteja na terra seca, o Senhor há de me abençoar. Isso é certeza e convicção da promessa de Deus que ele tinha em sua vida. Ele sabia que aonde ele pisasse, Deus seria com ele. Ele poderia brigar com seu sobrinho. Não, Ló, a campina não. A campina é o meu ouro. É o meu ouro verde, a campina. Escolhe outra terra, mas não. Ele aceita a terra improdutiva. Abraão aceita uma terra pobre, uma terra inferior às campinas, verdejante. Mas ele tem a convicção de que onde ele colocar os pés, Deus há de abençoá-lo. E então eles se apartam, tio e sobrinho. Abraão vai para um lado e Ló vai para o outro lado. E quando eles se apartam, aí Ló vai conviver ali com tipo de cultura diferente, pessoas diferentes. A depravação estava ali. A imoralidade estava imperando. E eu vou dizer mais, não estava diferente dos dias de hoje não, atual não. Estava a mesma coisa. Esse contexto histórico aqui, há quem diga que a Bíblia precisa de atualização. Há quem diga. Porém, eu afirmo que a palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada, porque ela é mais quentinha, mais atualizada do que a notícia que ainda vai sair no jornal amanhã de manhã bem cedo. A palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada. Ela é viva e é eficaz. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a poderosa, infalível e inerrante palavra de Deus. Uma das provas que a Bíblia é infalível e inerrante é que tudo que está escrito nessa Bíblia de capa preta tem acontecido. Eu ainda não vi algo que a Bíblia falou que não aconteceu sobre a terra, a não ser as palavras escatológicas referente ao arrebatamento da igreja. Aí é algo vindouro. Mas fora a escatologia, tudo que a Bíblia falou se cumpre e está se cumprindo na íntegra. Depravação, imoralidade, falta de respeito, falta de amor. E então tudo isso estava aqui ocorrendo nesta terra. Só que Deus visita Abraão. Por quê? Porque Deus, ele sempre tem tentado dialogar com a humanidade. Agora a humanidade é que não está com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, é a palavra de Deus. Mas desde o início da criação, Deus, ele sempre vem falando com o homem. Deus criou Adão do pó da terra. De Adão formou Eva. E a Bíblia diz que durante a viração do dia, meus irmãos, Deus descia e sempre falava com Adão. E a voz de Deus ecoava: Adão, 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 Adão. Onde estás, 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 estás. E então, durante a viração do dia, Deus descia e falava com Adão. Adão pecou.
Deus se entristeceu, se entristeceu. Por quê? Porque Adão era a obra-prima de Deus. Adão foi um boneco de barro esculpido pela mão do Criador. É Deus esculpindo aquele homem. Adão, Deus vai esculpindo, e está ali o boneco de barro. Até o momento que Deus vai e sopra em suas narinas. Passou de ser agora um simples boneco. A partir de agora você é o quê? Alma vivente. Mesmo o homem pecando, a voz de Deus continua ecoando lá no jardim do Éden. Adão, 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 Adão. E Adão escondido. Deus sabia onde Adão estava? Sabia. Mas por que Deus pergunta? Porque nós vemos o valor que Deus dá ao diálogo. O Criador, ele sempre teve esse diálogo com o homem. Deus sabia. Mas Adão achava que Deus não sabia, estava lá escondido. Aí a voz de Deus ecoa: onde estás, estás, estás? Ele diz: vim aqui, Senhor. Por que tu se escondeu? Porque eu pequei. E então o marco da história da humanidade é o homem caindo e Deus levantando. O homem caindo e Deus levantando. O homem caindo e Deus sempre tentando esse diálogo e reconciliando o homem consigo. E então Deus, ele vai até Abraão e diz: olha, Abraão, é o seguinte, a maldade, rapaz, está demais ali. Sodoma e Gomorra está demais. Duas cidades que a depravação tem se multiplicado. A imoralidade, a contenda, homicídio, confusão, falta de amor tem se generalizado de uma forma desenfreada. Aí Deus diz: darei eu cabo destas duas cidades, de Sodoma e Gomorra. Aí Abraão acende aquela luzinha de alerta. Abraão diz: mas espera aí, eu tenho uma família que reside lá. Eu tenho o meu sobrinho, tem a esposa dele, tem os filhos dele. Aí Abraão disse: se tiver 50. Aí Deus disse: por amor dos 50, eu não destruirei a cidade. Porém, não tem. Mas se tiver 40, se tiver 40 eu não destruirei. Mas não tem. Se tiver 30, não, 20, 10. Uma cidade não ter 10 crentes para Deus poupar uma cidade de uma destruição. De 50 caiu para 10. E Deus diz: infelizmente não tem. Não tem 50 crentes, não tem 40, não tem 30, não tem 20, não tem 10. Se tivesse 10, eu iria poupar toda a cidade pelo clamor dos 10. Mas como não tem, eu estou falando, estou determinando e eu vou destruir e ponto final. Mas Abraão diz: mas poupa pelo menos a vida da minha família, do meu sobrinho. Aí pronto, negócio fechado. Vou salvar a vida dos teus familiares que estão lá. Agora a cidade eu não vou poupar. Eu vou mandar o quê? Chuva de enxofre. Aí ontem teve a escola bíblica dominical. E de manhã a gente falando sobre o juízo de Deus, quando a glória de Deus sai. Quando a glória de Deus sai, ou saiu de Israel. Aí um dos questionamentos foi: por que destruiu a cidade? Por o grande imperador, o rei Nabucodonosor, invadiu Judá, Jerusalém, a terra do grande rei, e destruiu o templo e os muros, e tocaram. E por
quê? A gente disse os porquês, porque a glória saiu, foi o quê? Alçada, erguida, retirada do templo, do tabernáculo. E Deus destruiu. E por que hoje Deus não destrói o mundo? Porque naquele tempo antigo, o homem vivia o quê? Debaixo da lei. E a lei servia como aio, apenas para guiar. E Deus destruía as cidades por causa do pecado, das depravações, da contaminação do pecado que se proliferava. E por que Deus não destrói hoje a terra? Aí a gente entrou. Porque no tempo antigo, Deus usava a base da lei. E a partir de Jesus veio o quê? O tempo da graça. O que é graça? A graça é um favor imerecido. Por exemplo, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala em Romanos, que todos pecaram. E todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Longe, afastado, distante da glória de Deus. Ou seja, porque nós pecamos, o nosso destino seria o quê? Inferno, morte eterna. Agora vem o quê? A graça. O que é a graça? Um favor imerecido. Através de Jesus Cristo, Deus diz, você não merece salvação, mas através do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, não o sumo sacerdote, sim, como diz o apóstolo Paulo, o grande sumo sacerdote, o intercessor de nossas almas, nossas vidas. E então, quando o homem pecou, o pecado deixa Deus inimigo do homem, porque o homem ele é santo, porque Deus ele é santo, Deus ele é santo, e o homem pecando, Deus ele se afasta do homem, ou seja, o santo se afasta do profano. A Bíblia diz que vem Jesus, o grande mediador, perdoa o pecado do homem, como o homem não pode tocar na mão de Deus, aí vem Jesus, através do seu sangue, do seu sacrifício expiatório, na cruz do Calvário, pega na mão do homem pecador, pega na mão de Deus e reconcilia o homem com Deus, através do seu sangue, vertido na cruz do Calvário. Porque por si só, o homem não consegue se salvar. O homem depende da graça, do favor imerecido de Deus. Ou seja, nós somos salvos, não é porque nós somos bonzinhos, de jeito nenhum. É a graça de Deus que nos alcançou. É a graça de Deus que alcança o mais vil pecador. E outro fator, o qual Deus não destrói o mundo, além da graça, é outra palavra que essa palavra para mim, eu sou fascinado por essa palavra, misericórdia. Misericardia. Etimologia da palavra do latim, miserável. Cardia, coração, compaixão. Ou seja, Deus amar, ter coração, ter compaixão pelo homem macio pecador, jogado em uma sarjeta, jogada no lamação do pecado. Aí ele usa o quê? A misericardia, misericórdia. Deus ama quem? O miserável. Por isso que Deus não destrói hoje o mundo. Mas isso não quer dizer que o mundo atual está diferente do mundo antigo, não. Não, de jeito nenhum. Está a mesma coisa, ou por que não dizer pior ainda? Aí Deus diz, a terra não vou destruir. A terra eu vou destruir, só não vou destruir os teus familiares. Vou retirar os teus familiares e vou destruir Sodoma e Gomorra com chuva de enxofre. É fogo para todo lado. É o quê? Juízo. Ponto final.
E o meu sobrinho, não se preocupa, porque eu já estou enviando o meu anjo lá, para retirar ele de Sodoma e de Gomorra. Aí o anjo vai lá. Quando o anjo chega, a depravação era tão grande, amados ouvintes, que os moradores daquela cidade chegaram a desejar os anjos, porque eram homens formosos, altos, bonitos. Chegaram a desejar bater na porta de Ló, querer arrebentar, ao ponto do anjo mandar cegueira para cegar, para que aqueles moradores cegassem a porta de Ló. E então, os anjos chegam lá. Agora sim quero entrar na mensagem. Em Gênesis capítulo 19 e o versículo 17. E aconteceu que, quando os que haviam trazido para fora dali, ele disse: foge, ou seja, o anjo dizendo a Ló: foge pela tua própria vida, não olhes para trás. Por isso que eu dei o tema essa mensagem logo no início, as 4 ordens de Deus. Escapa-te pela tua própria vida, não olhes para trás, não pares e também foge para o monte. Então, quando o anjo chegou ali e mandou Ló fugir, ele, com as filhas e a esposa dele. Aí por isso que Cristo, pregando para os discípulos e para a multidão, disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a ordenança de Deus era: não olhes para trás. Nessa trajetória, a gente não pode olhar para trás. Você chegou até aqui, você não pode parar, não pode olhar para trás. Aí diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque ela olhou para trás. E a ordenança é o quê? Não olhe para trás. A primeira ordenança: escapa-te por tua própria vida. Ou seja, cuide da sua vida, zele por ela. Se lembra do que o apóstolo Paulo disse a Timóteo? O apóstolo Paulo chega para Timóteo e diz o quê? Não despreze o dom que há em ti, rapaz. E um dos maiores dons que o homem tem é a vida, é o fôlego da vida. Não desprezes o dom que há em ti. Escapa-te pela tua própria vida. Não fique aí, Ló. E Ló queria ficar. Por que Ló queria ficar com a família, com a esposa e com as filhas? Porque Ló, ele estava na zona de conforto. Quando a gente está no deserto, na luta, a gente passa tanto tempo no deserto que a gente acaba assim o quê? Adaptando ao clima do deserto. Ao sol causticante, à seca, falta de água, a terra escaldante, a gente já se adapta. Por quê? Por causa do dia a dia, das lutas, do trabalho, do labor, que acaba se adaptando. Não é verdade? Com o dia a dia, com a luta, com o labor. Aí você sai do deserto e vai para as campinas. Aí senta e faz o seu reinado. Foi o que Ló fez. Entrou aonde? Na zona de conforto. E é um perigo quando o crente, ele se encontra ou entra na zona de conforto. Por quê? Porque, meus amados, nós sempre estamos em constante batalha. Isso é normal, é bíblico. Até
Jesus vir buscar a sua igreja, nós sempre estaremos em constante batalha. Agora é batalha e vence, e a gente vence. É batalha e vitória, luta e vitória, batalha e vitória, luta e vitória, até Cristo vir buscar a sua igreja. Mas se aquele que está fora do deserto, das lutas, da batalha, ele está fora da peleja, não serve para Deus. Por quê? Porque nós somos soldados. E então, o anjo disse a Ló: escapa-te por tua própria vida. Ou seja, a família foi a primeira instituição criada por Deus. Eu ouso dizer que Deus fez o primeiro casamento. O primeiro casamento da humanidade quem fez foi Deus, Adão e Eva. A primeira instituição que criou foi Deus. Como é o nome dessa instituição? A família, a célula máter da sociedade. O que é a célula máter da sociedade? É a base, é a estrutura da sociedade, da população, se chama a família. Por isso que o inimigo, ele sempre tem tentado destruir a família, sempre tem tentado atacar a família, porque a família, ela é a primeira instituição criada por Deus, e a família também é a base, ela é a coluna da sociedade. Por isso que a depravação e imoralidade tenta manchar a primeira instituição que se chama a família. Mas em nome de Jesus, a tua família, ela é blindada por Deus, e o inimigo não tem poder, ele não tem força e não tem autoridade sobre a tua casa e sobre a tua família, porque quem manda na família, quem manda na tua casa é Jeová Rafa, o Senhor. Ele é o Senhor da tua casa. O inimigo, ele não tem poder sobre a tua família. A família é uma instituição criada por Deus. Aí vem os homens cheios de doutrinas falsas, teorias diabólicas, com suas invenções, tentando desfazer a família tradicional, a família cristã. Mas a família, ela é protegida por Deus. Desde o princípio, nós vemos Deus, ele dando valor e protegendo a família. Falando sobre família, eu vou mudar a história, não mudar o tema e voltar para a mensagem. Se lembra de Noé? Quando Deus chega para Noé e diz o quê? Noé, entra na arca o quê? Tu e a tua casa. Tu e a tua família. A gente vê o quanto Deus valoriza e preserva a família. Primeira ordem de Deus para Ló: escapa-te por tua própria vida, Ló. Cuida da sua vida, rapaz. Valoriza a tua vida, rapaz. Zele a tua vida, rapaz. Porque a tua vida é dom de Deus. A vida, meu ministro, é um bem precioso. Conta-se que no início da pandemia, um senhor muito rico, tinha muito dinheiro, rico, estava precisando ser internado, chegou na unidade, e os médicos disseram: olha,
o seu caso não é muito grave não. Não inspira aquela gravidade não. Mas o senhor só vai ficar um pouquinho de repouso. Foi um hospital particular que ele tinha dinheiro. O senhor só vai ficar um diazinho de repouso. E nós iremos botar, a gente chama de borboleta, o cilindro e o oxigênio, só para você respirar melhor. Mas não se preocupe não, está tudo normal, só para você ficar mais confortável. Nós iremos botar um oxigênio em você. E ele passa a conta aí que eu não tenho plano não, mas meu tudo é no papel. Aí disse, é X. Aí quando disse, o valor da diária é X pela internação, porque o senhor precisa só do oxigênio. Aí o velho, com todo respeito, que eu tenho minha mãe que é velha, dou cada cheiro nela, e ainda faço carinho terrível na minha mãe, com todo respeito. Aí o velho disse, o velho começou a chorar, a lágrima começou a descer. Aí o doutor, mas senhor tão rico, está chorando por quê? Não inspira tanta preocupação, é só um oxigênio, só são 2, 3 dias, e depois a gente libera ao senhor. Aí ele disse, senhor doutor, eu estou chorando, não é porque eu vou passar essas 2, 3 diárias aqui e pagar não, porque eu tenho muito dinheiro, é porque eu tenho quase 80 anos de idade, e durante esses 80 anos de idade, eu nunca paguei para respirar, porque o próprio Deus, o Criador, durante esses 80 anos de idade, eu sempre respirei de graça, e Deus, Ele sempre me deu o ar de graça, ou seja, a vida ela é um dom de Deus. A vida, meus irmãos, o ar que nós respiramos é um dom de Deus. A vida é um mistério. Eu fico rindo e achando graça. Eu fico, como diz nós nordestinos. Uma vez eu clicando, meu professor, eu botei mangando. Aí uma pessoa de lá, nosso amigo disse, mangá, o que é mangá? De lá de São Paulo, amigo nosso. O que é mangá? Ele não sabe o que é mangá. Aí eu já sei, dessa gíria, eu disse, mangá para nós, nordestinos, principalmente alagoano, quer dizer rir. Mangá quer dizer rir, sorrir, abrir o riso de canto a canto. E então, aí eu fico mangando, prefiro usar o meu vocabulário mesmo. Mangando, quando a gente vê os homens procurando vida em outros planetas e não sei o que mais lá, e vai até para Plutão, para Marte. Eu digo, meu amigo, aqui é a nossa terra, que a gente pisa, a gente nem conhece. E eu não vou nem falar da terra, o nosso corpo, a gente nem conhece. Dos seres humanos, só um corpo contém cerca de 10 trilhões de células. Em cada célula cada célula tem os seus cromossomos, cerca de 23 pares. Ou seja, nós não conhecemos o nosso corpo, que para a medicina também é infinito. Imagine fora da terra. Então, por isso que Deus disse, escapa-te, rapaz, pela tua própria vida. Primeira ordem de Deus. Segunda ordem de Deus, não olhes para trás. Eu me lembro que Jesus falando com seus discípulos, ele ensinando seus discípulos, foi que ele disse, aquele que põe o quê? A mão no arado, no instrumento para roçar a terra, para abrir a terra, para o plantio, para tratar, cuidar da terra. Aquele que põe a mão no arado e vai lá andando, perfurando, abrindo a terra, que põe a mão no arado e olha para trás. Por que não pode olhar para trás? Porque vai errar a linha. Não é digno de quê? De entrar no reino de Deus. Então o próprio Cristo disse o quê? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás.
Então, nós não podemos olhar para trás. Por que não podemos olhar para trás? Porque o mundo tem os seus encantos. O mundo aparentemente tem os seus encantos fantásticos. O mundo, ele nos encanta. Ou seja, os bens, eles nos prendem. Não olhes para trás, não olhe para a terra, para o mundo colorido, porque os encantos do mundo são fantásticos. E esses encantos fantásticos, eles são fascinantes e nos prendem. Esses encantos nos desviam da palavra. Então por isso que a palavra de Deus, a segunda ordem é: não olhes para trás. Por que não olhes para trás? Aí fala no que eu disse logo no início. A advertência que Cristo fez com os discípulos e com os ouvintes deles. Lembrai da mulher de Ló. Por quê? Olhou para trás. Quando ele disse não olhe para trás, aí vai todo mundo correndo. Ló, a mulher, a esposa dele, né? As filhas. Quando está ali, aí a mulher: eita, deixei lá o meu colar de ouro. Deixei lá o que eu mais gostava na minha casa. Deixei e acabou ficando. E a história em apreço, a qual está sendo verbalizada nessa manhã, não é a história da carochinha não, meu amigo. Ah, mas eu não acredito no que está escrito na sua Bíblia. Não acredite. Pesquisa a história. Vá pesquisar arqueologia. A arqueologia vai dizer que até hoje essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, ela é banhada por um sal grosso e ela ainda é quente. A arqueologia vai provar que a cidade Sodoma e Gomorra, ela é banhada por sal, toda uma cidade toda danificada, com sinal de destruição, e até hoje é uma cidade quente. Deus, ele não depende da ciência, mas ele deixa estes vestígios para provar. Ele não precisa, mas para a ciência e a arqueologia, os estudiosos, ele tem a certeza que a Bíblia é a fiel palavra de Deus. Ela é fiel e verdadeira, e tudo que está escrito nela tem se cumprido e se cumpre na íntegra. É a palavra de Deus. Tudo isso que nós estamos vendo hoje, meu irmão, é a Bíblia. Mas pregador Luciano Rafael, mas isso sempre existiu. Sim, meu querido, mas nessa proporção, de jeito nenhum. Nessa proporção a qual nós vemos hoje, não. Então a segunda ordem: não olhes para trás. Você tem chamada de Deus, não olhes para trás. Por quê? Porque para pecar, para cometer erro, sabe o que é que o inimigo diz? Ah, pecar é gostoso. Pecar é radical, é maravilhoso. E de fato é. Agora só aquele momento. Consumiu o pecado, aí vem o quê? Crise de ansiedade, tristeza, choro, depressão. Aí gera o quê? Pensamento de suicídio. E por aí vai. Por quê? Por causa do pecado. Agora o inimigo não diz que depois do pecado você vai ser envergonhado, a sua chamada vai parar, seu ministério vai acabar, você vai parar de pregar, você vai parar de cantar. Não, ele não mostra essa parte não. Ele só mostra que o pecado é bom.
E então, nós não podemos olhar para trás. O encanto do mundo é só uma ilusão. João, ele fala na Epístola, capítulo 2. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo é o quê? Concupiscência da carne. Há o quê? Soberba da vida. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí lá dentro ele diz, porque o mundo jaz o maligno. Ou seja, o mundo pertence ao maligno. Eu costumo dizer, no meu pouco saber, existe 3 tipos de mundo. Existe o mundo pessoas, eu, você, o qual Cristo disse, porque Deus amou o mundo, não é um mundo pessoa, não é o mundo globo, terra e sistema, é o mundo eu e você, porque Deus amou o mundo. Então, tem esse primeiro mundo que se refere às pessoas, tem o mundo que se refere ao globo terra, o mundo geográfico, existe o mundo sistema. É esse mundo sistema que João fala. Não ameis o mundo, nem as coisas, ou seja, não ameis o sistema, nem as coisas que há no sistema. Por quê? Porque o mundo, eles criam sistemas, leis, criam preceitos, eles criam decretos para ferir a palavra de Deus, para ferir o povo de Deus. Mas Jesus Cristo disse, Pedro, tu és pedra. Agora sobre esta pedra aqui, sobre eu edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerá. A porta do inferno não prevalecerá sobre a tua casa. A porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja, porque a igreja de Cristo foi comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Primeira ordem, escapa-te pela tua própria vida. Segunda ordem, não olhe para trás. Terceira ordem, não pares. Ou seja, a mulher de Ló, ela andou, parou e olhou para trás. Aí a ordem é o quê? Terceira ordem, não pares. Ou seja, nós não podemos parar no meio da caminhada. Não importa, mesmo ferido, mesmo alvejado, mesmo caluniado. Mas pregador, eu fui caluniado, não pares. Pregador, estou ferido, mesmo alvejado, não pare. Eu estou enfermo, não pare. Mas pregador, eu estou sangrando, eu estou ferido. A palavra de Deus é, não pares. A palavra de Deus para a tua vida nesta manhã, não pares. Eu estou sangrando, não pares. Alvejado, não pare. Mas não pare. A ordem de Deus para a tua vida é não pares. O segredo de Deus para a tua vida é não pares. Mas ninguém está me vendo, não pares. Manassia. Emana sobre, ai, Deus, Ele está dizendo para você, na manhã deste dia, não pares, mesmo alvejado, mesmo sangrando, não pares, olhe para frente, olha para frente, para Jesus, o autor e consumador da sua fé, rapaz. Mas alguém está falando de mim. E quem foi que deu a vida por você? Foi alguém ou foi Jesus? Mas alguém, quem foi pendurado lá na cruz, no Calvário, foi alguém ou foi Jesus?
foi o homem chamado Jesus. Ele que deu a vida por você. O autor e consumador da minha e da sua fé se chama Jesus de Nazaré. Se lembra de Moisés? Quando ele liberta o povo de lá do Egito. O povo não sofre 430 anos, não. O povo habita 430 anos, é diferente. O povo não sofre 430 anos, não. O povo habita, o povo hebreu, a descendência de Abraão, habita no Egito por 430 anos. Só que cerca de 30 anos é quando morre quem? José. Patriarca José. Quando morre o patriarca José, cerca de 30 anos, aí vem um rei faraó que não conhece quem, como a Bíblia diz, José. Aí de 400 anos, passa esses 30, aí 400 anos, é quando o povo sofre. Então o povo sofreu 400 anos. Agora o total de anos que habitou no Egito foram 430 anos. Então o que é que ocorre? Quando Moisés, por ordem divina, recebe a incumbência de tirar o povo e guiar. Moisés tira o povo, sai na frente com o povo, andando, marchando. Quando se depara na frente, o mar. Olha para a direita, montanha. Olha para a esquerda, está lá a terra imensa. Quando olha para trás, está o quê? As carruagens, os soldados para prender, para capturar o povo hebreu. Aí é quando os hebreus se apertam e diz: Moisés, começa a murmurar: Moisés, porventura não tem cova, sepultura lá no Egito, para que tu nos enterrassem lá no Egito? Porque tu nos trouxe para cá, para matar a gente aqui? Está o deserto de um lado, montanha do outro, atrás está lá os carros de Faraó, o seu grande exército, de frente está o mar. E agora, Moisés, nós iremos morrer. Ao que é que Deus diz a Moisés? Moisés, diga ao povo que o quê? Que marche. Ou seja, não pares. Não é para o povo parar. Está com criança, não pode parar. Está aqui com mulher grávida, não pode parar. Está os animais, não pode parar. Moisés, diga ao povo que marche. Deus está dizendo a você: não pares. E o que é que eu faço em meio à enfermidade? Marche. Em meio à luta, marche. Eu estou alvejado, marche. Eu estou ferido, marche. Eu estou sangrando. Diga ao povo que marche. Não pares. Escuta. Existe um certo poeta que disse: ei, foi, alce foi, vou e voe alto. Aí alguém diz: eu não consigo voar. Aí ele diz: então corre. Se você não consegue voar, corre. Se você não consegue correr, ande. Se você não consegue andar, rasteje. Mas a ordem de Deus é o quê? Não pare, não pare, não pare, não pare. Seu ministério não vai parar. A sua trajetória não vai parar.
O segredo é você escapar pela tua própria vida, não olhar para trás, e você não vai parar nesta caminhada, porque quem está segurando na tua mão é Jesus de Nazaré, o carpinteiro por excelência, o Nazareno, o Rabi da Galileia. É Ele que está segurando nas tuas mãos, e nesta peleja não tereis de pelejar, ficai quietos e vede o livramento da parte do Senhor. Quarta ordem para a gente finalizar. Primeira ordem, escapa-te pela tua própria vida. Segunda ordem, não olhe para trás. Terceira ordem, não pares. Quarta ordem, foge para o monte. Escute. Para o mundo, para os ímpios, quem foge é sinônimo de frouxo, é sinônimo de covarde. Para o mundo, esse é o sinônimo de quem foge. Agora, dentro da palavra de Deus, quem foge são os vitoriosos. Se lembra de José? Quando estava na casa de Potifar, que a esposa de Potifar segurou nas vestimentas. Muito obrigado, meu amigo, por esse Deus copo de água. A palavra de Deus diz: aquele que dá um copo de água fresca, não é gelada. Um copo de água fresca não perderá o seu galardão. Imagine um copo de água fresca, meu evangelista. Imagine 2 copos de água gelada. Não perderá o vosso galardão. Amém? Deus abençoe. José, para ele vencer a esposa de Potifar, ele não enfrentou ela. Ele fez o quê? Fugiu. Ele fez o quê? Ele recuou. Quando ela pegou nas vestes dele, ele foi para lá, veio para cá, deixou as vestes e fugiu. Ela ficou com as vestes dele, mas não roubou os sonhos, os projetos dele. A roupa de José ficou na mão dela, mas ela não conseguiu roubar os sonhos de Deus, os projetos, as promessas, as quais Deus havia feito a José. Para vencer, muitas das vezes nós temos que o quê? Fugir. A quarta ordem de Deus foi o quê? Foge para o monte. Por quê? Porque é no monte que tem vitória. José, para vencer, ele teve que fugir para o monte. No final da campina, tem um monte, meu filho. Ah, mas aqui a campina é verdejante, a terra é boa. Foge, rapaz, da zona de conforto. Por quê? Porque depois da campina tem um monte, tem um lugar alto para a tua vida. Depois da campina, tem um monte para você, meu filho. Mas ninguém está me vendo, não se preocupe não. Não é para você ser visto não, é para Cristo ser visto na sua e na minha vida. Ah, mas ninguém me vê lá na congregação, meu pastor, meu evangelista é Edmilson Marinho. Não, não é para você ser visto mesmo não. É para o povo ver Cristo na tua vida. Que ele cresça, não é verdade? Alguém chegou para João Batista, foi levantar uma calúnia, um buruçu enorme, foi fazer uma confusão. Chegou para João Batista: olha, João Batista, você foi para uma cruzada e foi tremenda a cruzada que você fez. Agora eu fui lá visitar o carpinteiro, ele fez uma cruzada que estourou a boca do balão, viu? Botou para arrebentar. A cruzada que Cristo fez, ele pregou, mas arrebentou com tudo, viu? Ele pregou que mais que você e não sei o quê. Ah, João Batista aí, diga mais. Quando falaram mais sobre Jesus, aí pensava que o último profeta João Batista iria discutir ou mandar um recadinho para Jesus, ou iria agradear com Cristo. Sabe qual foi a palavra dele?
que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. E eu, que eu diminua, que eu desapareça, que a nuvem entre dentro do santuário e me encubra, eu desapareça, e que Cristo apareça na minha e na sua vida. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, aí como diz o hino, e que eu me constranja com a sua glória. Eu só quero a nuvem de Deus, que ela me cubra, que a nuvem de Deus apareça, porque a nuvem descia no Santo dos Santos, para que o sacerdote, o sumo sacerdote desaparecesse. E o povo visse o que da congregação? A glória de Deus. Foge para o monte. Por que fugir para o monte? Qual é o segredo, pregador, para eu subir para o monte? É porque depois desse processo do deserto, da sequidão, Deus tem um monte para você, filho. É chorando mesmo. As melhores espadas, elas são forjadas, é no fogo. É no fogo. Aí outra mensagem, o ferreiro. Eu vou deixar para o senhor. Pega a espada, põe no fogo, e o ferreiro aqui, ó. Tem uma espada sumunhosa, é fogo e marretada. É a gente. As melhores espadas, elas são forjadas no fogo mesmo. Depois dobra, não é isso? Você entende mais que eu. Eu vou deixar para o senhor. O deserto faz parte da nossa trajetória cristã. Porque existe um monte, filho, para a tua vida. Porque o monte? No Monte Sinai, Deus falou com Moisés. Porque o monte? No Monte Carmelo, Deus respondeu a Elias com o quê? Com fogo. Porque no Monte Ararate, a arca de Noé repousou. Porque no monte, o monte da transfiguração, os discípulos viram Moisés, Elias e Jesus. E disse, bom mestre, é estarmos aqui, façamos 3 tendas. Por quê? Porque nós vimos a tua glória. É o quê? É no monte que a gente vê a glória de Deus. E é no monte, no Salmos, capítulo número 121, que o salmista disse o quê? Elevo os meus olhos para os montes. Porque na hora da Coca-Cola que você fecha a conta, paga o cartão. Que maravilha, eu sempre digo isso, o pessoal ri. Vai lá, paga a Coca-Cola, a pizza. Quem vai pagar a conta? Eu. Aí passa a maquineta. Se ficar verde a maquineta, olha, tá bom, garçom? Se ficar verde, tá aprovado. Aí põe lá o cartão. Aí o garçom digita a senha. Aí você lá, tututu. Aí o cartão, aí a maquineta ficou verde. Aí você... Conta saudada, eliminada, quitada. É muito bom. Agora eu quero ver um amigo na hora do deserto. Na hora que você não tem saldo, que você passa a máquina, de vez de a máquina ficar verde, a máquina aparece a tela vermelha. Reprovada. Não é verdade? E então, nós passamos pelo deserto. O deserto faz parte da nossa trajetória. Por isso que o salmista, ele diz... Eleva os meus olhos não é para o homem, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que vacile os meus pés. Eis que não dormitará nem tosquenejará o guarda de Israel.
A lua não te molestará de noite, nem o sol de dia. Eis que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eleva os meus olhos para o monte. É para o monte, é no monte que Deus tem algo na tua vida. Depois que passa o processo, existe um monte verdejante para a tua vida, existe uma terra para a tua vida, existe uma promessa para a tua vida. E nesta manhã, Deus, Ele tem uma promessa para a tua vida. Você, meu amigo que não é evangélico, ouvi esta palavra, se sentiu abençoadíssimo com esta palavra. É no deserto que você é forjado, mas existe uma terra verde para a tua vida, existe um monte para a tua vida, existe uma salvação para a tua vida, existe uma resposta da parte de Deus para a tua vida, existe uma salvação para a tua vida, existe uma libertação para você que está viciado, existe uma resposta, existe uma restauração para a tua vida que está sem restauração, para a tua vida que está acabada. Existe uma palavra de renovo para a tua vida, existe uma palavra para a tua vida, para você que se encontra no fundo do poço. Há uma palavra de salvação, há uma palavra de renovo para a tua vida nesta manhã. Você que não é evangélico e se sentiu abençoado com esta palavra, aceita Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida. Cristo, Ele disse aos seus discípulos, e Ele está dizendo para você: não pare, não olhe para trás. Se lembra da mulher de Ló, rapaz. Aceita Jesus hoje como único e suficiente Salvador da tua vida. Nós vimos aí o mundo em guerra, é guerra por tudo, é tanta morte, é tanto assalto, é tanta guerra, e essas guerras nesses países que não se acabam, sem contar as guerras frias que não são contabilizadas. Mas nesta manhã foi pregada uma palavra de esperança para a tua vida, para o mundo perdido, para o mundo destituído, distanciado, afastado da presença de Deus. Há uma palavra de bênção para este mundo, há uma palavra de salvação para a tua alma. Você que se encontra enfermo, Deus, Ele tem cura para a tua alma, Ele tem restauração para a tua alma. Você que se encontra em vício, há uma restauração para a sua alma. Você que está mergulhado no vício do cigarro, da bebida, das drogas, há uma palavra de restauração, rapaz, moça, para a tua vida. Você que está com pensamento de suicídio, que está com depressão, há uma palavra para a tua vida, uma palavra de renovo, uma palavra de restituição, uma palavra de salvação para você. Jesus, Ele é o capitão da tua vida. Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o general dos generais, Ele é o arquiteto por excelência, Ele é o desejado das nações, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o rabi da Galileia, Ele é o amigo fiel, Ele é o justo juiz que peleja com justiça, Ele é o advogado dos advogados, Ele é aquele que irá esmagar a cabeça da serpente, Ele irá destruir os inimigos com o sopro da sua boca. Ele é a semente da mulher, Ele é aquele que pisa na cabeça da serpente, Ele é o quarto homem da fornalha, Ele é o justo juiz, Ele é o salvador, Ele é o mediador, Ele é o grande sumo sacerdote, Ele é o Senhor da tua alma, Ele é na tua vida e na minha vida. Aceita Jesus. Quer aceitar Jesus? Você coloca aí: sim, pregador, eu quero aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Não é para você mudar de religião, não, porque a religiosidade não salva ninguém. Agora Jesus salva. Ele disse o quê? Ninguém vai ao Pai. Foi isso que ele disse? Ele disse, João 14, do 1 ao 7. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. Se assim não for, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos recebereis para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Perguntou-lhe Jesus, e vós sabeis o caminho, e para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, para onde tu vais? E como conheceu o caminho? Replicou-lhe Jesus, eu sou. Então o único que pode salvar é o eu sou. Ele disse, eu sou o quê? O caminho. Eu sou o quê? A verdade. Uma vez foram questionar para Sócrates, que fala sobre a sapiência dele, a sabedoria dele, que ele era, se tinha alguém mais sábio que ele, ou que ele era o mais sábio daquele momento. Ele diz o seguinte, uma coisa eu vou dizer a vocês, meus seguidores, eu sei que nada sei. Aí vem Jesus e disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então só Ele pode salvar a tua vida. Você quer aceitar Jesus? Diga sim, eu quero aceitar a Jesus. E você que já é evangélico, tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra, que é uma palavra de bênção, de restauração para você, para o seu ministério e para a sua família. Quer aceitar Jesus? Diga sim, eu quero aceitar Jesus. E nós iremos orar pela tua vida, para Deus abrir porta de emprego para você, para Deus te visitar onde você está e te curar. Visitar teus parentes, aqueles que estão precisando de uma cura, precisando de uma libertação. Creia na poderosa palavra de Deus. Aí Jesus Cristo disse, eu sou a água da vida. Aquele que beber desta água, nunca mais tornará a ter sede. Em Apocalipse ele disse, quem quiser, tome de graça. Quem quiser, tome de graça de quê? Da água da vida. Você quer aceitar Jesus? Nós iremos orar pela tua vida.